Bom, para que a gente possa falar da história da energia sustentável, a gente primeiro tem que voltar no início da história da humanidade. O ser humano já procura fontes de energia desde o início da humanidade, né? E uma das principais descobertas de energia que o ser humano descobriu foi o fogo, né? O fogo foi o que deu o empurrão inicial para que o ser humano começasse a evoluir. Porque a partir do fogo, o ser humano começou a ter uma fonte de aquecimento para ele, porque naquela época era muito mais frio. Ele usava o fogo para afugentar animais ferozes também, porque ele não tinha, às vezes, onde se proteger. E também usava o fogo para cozinhar os alimentos, que também precisavam desse processo, porque a carne dos animais nem sempre era boa para comer crua. Então, usando fogo, eles conseguiram ter essa evolução também na sua alimentação. E eu acho que um dos principais também que era iluminar suas noites, porque naquela época o ser humano não tinha iluminação como nós temos hoje. E depois dessa situação, com o passar dos anos, o ser humano foi descobrindo outras formas de energia. Uma delas, por exemplo, como a energia do raio, a energia elétrica, né? E depois de muita procura, depois de muitos anos, né, o ser humano acabou conseguindo encontrar o combustível fóssil, que é o combustível basicamente ao petróleo, né? Temos o carvão, temos outras fontes de energia de combustíveis fósseis, mas o principal e o mais utilizado pelo ser humano hoje é o petróleo. Eu vou estar falando aqui sobre o início do uso de petróleo e se iniciou a partir da Revolução Industrial, que começamos a utilizar combustíveis fósseis como principal fonte de energia, por conta da popularização de automóveis e da utilização de motores combustíveis. No século XX, só vinham aumentando cada vez mais. Com isso, grandes indústrias petroleiras buscaram capitanear a exploração desse recurso, principalmente no Oriente Médio. A relação entre os países com o petróleo. Na década de 1970, as nações produtoras começaram a regular o escoamento na produção petrolífera, por conta que se descobriu que o petróleo era uma fonte de energia não renovável, fazendo com que o valor do barril do petróleo triplicasse de preço em um curto período de 3 meses. A OPEP vinha diminuindo a oferta de petróleo no mundo desde sua criação para alcançar os objetivos que tinha traçado, e por causa disso, uma série de conflitos ocorreram com os países árabes integrantes da OPEP. Em um curto período de tempo, entre 1973 e 1974, o preço do barril de petróleo subiu quase 400%, causando assim um grande impacto econômico no mundo, que até hoje tem o petróleo como principal fonte de energia. Por conta desses ocorridos, o período da década de 70 ficou conhecido como a crise do petróleo. Mencionando a procura por outras fontes de energia, o evento da crise do petróleo serviu como um alerta para alguns países repensarem sua dependência do uso de combustíveis fósseis e passar a buscar outras alternativas de energia. Dessa necessidade, aliada ao crescimento da preocupação com o futuro dos recursos naturais, que até então eram tratados como inesgotáveis pela maioria das nações, fontes de geração de energia limpa e renovável passaram a ser estudadas e utilizadas com mais frequência. Aliado a isso, as discussões sobre o futuro do planeta Terra e como somos responsáveis pelas condições de manter a vida nesse planeta ganharam força. Diversos acordos e tratados foram feitos entre os países com a missão de reduzir emissões de gases que contribuem para o efeito estufa e aquecimento global, e para incentivar o uso e geração de energia limpa e renovável. Essas ações políticas começaram com a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Em decorrência da busca por novas fontes de energia, em 1972 ocorreu a Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. Essa conferência marcou a história da questão ambiental, não somente para Estocolmo, que foi o país sede, mas para todo mundo. Pela primeira vez, essa Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente se reuniu com cerca de 113 países para tratar das questões ambientais, algo nunca antes feito na história.
Essa conferência teve alguns objetivos principais, sendo ele discutir as mudanças climáticas e a qualidade da água, debater soluções para reduzir os desastres naturais, reduzir e encontrar soluções para a modificação das paisagens, elaborar as bases para o desenvolvimento sustentável, limitar a utilização de produtos químicos na agricultura e reduzir a quantidade de metais pesados lançados na natureza. Esse foi só o primeiro de outros grandes encontros que tiveram em prol do meio ambiente. Dentre esses nós podemos destacar o Rio 92, o Rio +10, que ocorreu 10 anos depois, e o Rio +20, que ocorreu 20 anos depois. Com isso, ano após ano, as nações mais ricas investem uma parte de suas finanças para desenvolverem uma forma de energia renovável.